Vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo 13. Evangelho de Lucas. Capítulo 13, versículo 1. A palavra de hoje vai ser sobre arrependimento, para que eu possa receber o refrigério da presença de Deus. Lucas 13. E naquele mesmo tempo estava presente ali alguns que ele falava dos galileus, cujo sangue Pilatos misturaram com os seus sacrifícios. E respondendo Jesus, disse-lhes: Cuidai-vos, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus, por terem padecido tais coisas. Versículo 3. Não vos digo antes, se vós não arrependedes, todos de igual modo perecereis. E aquele 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais, que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém. Versículo 5. Não vos digo antes, se vós não arrependedes, todos de igual modo perecereis. Vamos orar. Você que está aí na sua casa, vocês que estão aqui, apresentar ao Senhor essa palavra. Querido Deus, amado Pai, eis-me aqui, Senhor, como um vaso nas tuas mãos. Fala através de mim, Senhor, a tua palavra para todos os quais estão ouvindo. Senhor, que a tua palavra, Senhor, jamais volta vazia. A tua palavra está sendo semeada no coração de muitas e muitas vidas. E nessa noite, Senhor, eu estou aqui para falar algo que tu mandares. Amém. A palavra de hoje, amado, é sobre o arrependimento. Nós estamos vivendo momentos difíceis. Podemos até dizer, estamos vivendo do início da grande tribulação. Sério, irmão? Já estamos vivendo os grandes inícios da tribulação? Sim. Por que não? Nós estamos vivendo uma pandemia muito devastadora. Quando a gente pensa que a vacina vai se vir, já começa a surgir outras mais agravantes, outros vírus piores e piores. Então, nós estamos vivendo os momentos de lutas difíceis para muitas e muitas vidas. Como foi pregada aqui a palavra na terça-feira, não significa que você está vivendo na luta, que você vai continuar vivendo na luta. Significa que o milagre está por vir. E que se você estiver no Senhor, não importa o espinho que esteja pelo caminho, a dificuldade que esteja no caminho, as lutas que está passando, o milagre acontece. Irmã, a senhora vai pregar de novo o que o pastor falou? Não, irmão. É porque ficou no meu coração, como eu orei agora. A palavra de Deus nunca volta vazia. E a palavra que eu venho trazendo para você, tudo tem a ver também com a palavra que o pastor pregou. Como assim, irmão? É a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus fala de milagres. A palavra de Deus fala de cura. A palavra de Deus fala de vitórias. A palavra de Deus fala, sim, de lutas, momentos difíceis. Mas também tem algo que a palavra de Deus fala e que muitas igrejas não estão pregando: arrependimento. O que nós hoje estamos precisando fazer é se arrepender dos maus caminhos.
é se arrepender dos nossos pecados. Arrependimento não é a mesma coisa que remorso. O remorso, você diz, Senhor, me perdoa, mas não tem aquela tristeza de que você não quer mais pecar. O remorso, em pouco tempo, já está cometendo a mesma atitude errada. Arrependimento, amado, para receber o arrependimento, para sentir verdadeiramente o arrependimento verdadeiro, você tem que ter algumas atitudes. Sim. O primeiro passo é o confessar. Confessar para homens, não. Confessar para Deus em primeiro lugar. Você precisa confessar aquele pecado. Reconhecer que sem Deus não é nada. Irmão, para mim ter arrependimento, eu tenho que sacrificar algo? Não. Arrependimento não significa sacrifício. Deus nem quer mais sacrifício. Por que Ele não quer mais sacrifício? Porque o próprio Cristo Jesus já morreu por nós naquela cruz como uma ovelha que levou sobre si os nossos negligências, nossos pecados, a nossa culpa, a não solução para a nossa vida eterna. Então, quando Jesus ele derramou a última gota do seu sangue, ele fez esse sacrifício de um cordeiro. Mas o melhor de todos, para todos nós ouvir, é que Jesus ele não continuou morto. Ele ressuscitou. E por ele ter ressuscitado, que ele não está mais empendurado numa cruz, e nem está numa catatumba, por ele ter ressuscitado, eu e você temos a promessa de vida eterna, temos essa promessa de morar no céu, temos essa promessa de arrebatamento, temos a promessa mesmo que morremos de ressurreição, ressuscitar. Mas para isso, irmão, para conseguir isso, eu preciso ter o arrependimento. Eu preciso haver em minha vida, em trajetória de vida, o arrependimento verdadeiro. Eu tenho que confessar o meu pecado ao Senhor. A primeira coisa é isso, é uma atitude. A primeira atitude é de se humilhar diante do Senhor. E dizer, Senhor, eu pequei, eu falhei, eu errei nas palavras, eu errei no pensamento, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas arrependimento é uma palavra verdadeira. É uma oração sincera ao Senhor. E quando eu tenho essa oração sincera ao Senhor, eu tenho um quebrantamento no meu coração. Um quebrantamento de que eu olho para aquele pecado, aquela atitude que foi cometido, e eu tenho nojo daquele pecado. Eu passo a ter nojo, abuso do que eu estou fazendo na frente do Senhor. Saiba que o nosso Deus, nós podemos até não vê-lo, porque tem gente que não acredita que Deus existe porque não viu. Mas Deus, Ele existe. Aos nossos olhos, se a gente fosse vê-lo com a nossa pecaminosa, nossa carne pecaminosa, fosse ver, a gente queimava todinho e virava cinza. Então a gente tem que estar santo. E essa santidade a gente tem que buscar no Senhor. Essa santificação a gente tem que buscar em Deus. E é todos os dias. É todos os dias. Vocês já viram aquela história do apóstolo Paulo? Que estava perseguindo os cristãos porque servia e adorava Jesus Cristo? Ele estava a caminho de Damasco. Quando o Senhor apareceu com a sua forte luz, a sua presença foi tão tremenda que ele caiu ao chão e ficou cego. Ele ficou cego. Para ele voltar à visão, precisou de um homem de Deus
com muita oração e ele se arrepender, confessar e se arrepender mesmo do que estava fazendo, para ele voltar a enxergar. Que até então ele passou a ser chamado, além de Saulo, passou a ser chamado de Paulo. Ali houve sim um arrependimento. Ele achava que estava fazendo o correto. Ele achava que estava fazendo o certo, de acordo com as leis do Velho Testamento. Mas, na verdade, ele não abria os olhos que o Messias tinha vindo já. Jesus Cristo já estava nessa terra. Jesus Cristo já viu, já cumpriu com a palavra. Mas quando ele abriu os olhos, que foi na presença do Senhor Jesus, ele ficou cego. E para ele voltar a enxergar, ele precisou se arrepender. Ele precisou confessar e negar o seu erro e reconhecer tudo que ele estava fazendo era nojento, era triste o que ele estava cometendo. Então, o sentido, o real arrependimento nosso é quando a gente reconhece que nós não somos nada, somos pecadores diante de um Deus tão vivo e que precisamos do Senhor. Sabe, irmão? Sabe, você que está aí? Sabe aquele vazio que você sente lá na sua alma, lá no seu coração? Que tenta preencher de todas as formas, nas festas, nas drogas, nas bebidas, na prostituição? Esse vazio nunca vai ser preenchido dessa forma. Nunca. Porque esse vazio que está lá dentro é do tamanho de Jesus Cristo. E só Ele que pode preencher. E então, os crentes, ou os servos do Senhor, os servidores da palavra de Deus, não tem mais tristeza? Tem. Tem dificuldade, tem lutas. Porque Jesus Cristo falou que no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa tristeza se torna nada. Os nossos problemas significam nada diante do Deus a qual servimos, que é maior do que tudo. Então, continuando aqui sobre a palavra de arrependimento. Quando eu me arrependo, eu rasgo o meu coração. Rasgar o coração? Sim. Quando você se arrepende, você se entrega por inteiro. Não vai olhar quem está do lado, quem está da frente, quem vai falar. Agora ela assim, assim, assado. Não vai olhar se alguém diz agora, só porque é assim, só porque está desse jeito, está toda santinha. Não, porque quando a gente rasga o coração diante do Senhor, diz assim, meu Deus, eu quero é te servir, eu quero é te adorar, todos os dias, por toda a eternidade. Abrindo aqui a palavra em Tiago capítulo 4. Fala um pouco sobre humildade. Quando eu me arrependo, está no versículo 10, irmão. Humilhai-vos, Tiago 4:10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Você pode estar com a vida derrotada, você pode estar com a vida triste, desanimada, mas quando você reconhece que é pecador e que precisa do Senhor Deus Todo-Poderoso, e que só Ele é capaz de te perdoar, e que você faz isso
se humilha, não é homens, a homens não, mas quando você se humilha diante do Deus Todo-Poderoso, perante o Senhor te lava com o sangue do Cordeiro. O Senhor te limpa de toda culpa do pecado. O Senhor escreve o seu nome no livro da vida. Isso é maravilhoso, ter a certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Para isso eu preciso ter o arrependimento. A nossa terra, o planeta Terra está precisando hoje, para que seja curado, para que seja restaurado, é que as vidas, que as pessoas verdadeiramente se arrependam dos seus maus caminhos. Não é sacrifício que o Senhor está procurando. Não é batalha, mas é humildade, é o arrependimento. Falando um pouco aqui sobre as atitudes. Quando há verdadeiramente o arrependimento, nós temos, você tem a mudança de pensamento. Uma mudança de pensamento. Como é essa mudança de pensamento? Ao invés de eu desejar pecar, ao invés de eu desejar adulterar, ao invés de eu desejar me prostituir, a pecar no modo geral, eu reconheço, eu compreendo, eu sou pecadora. Preciso do Senhor para vencer. Eu sou pecadora, eu preciso do Senhor para vencer. E o melhor de tudo, quando eu estou tendo essa mudança de pensamento, não é a mudança que Satanás coloca. Olha, você não tem mais jeito não. Você tem jeito sim. Essa mudança de pensamento é uma mudança que é vinda do Senhor. Que quando eu reconheço que preciso do Senhor. E que o Senhor, Ele está pronto para me perdoar. E o melhor, Ele não vai mais me castigar. Quando eu me arrependo verdadeiramente, eu tenho a consciência tranquila. Que o Senhor me perdoou, que o Senhor me ama, que o Senhor não vai me castigar. Irmão, quer dizer que quem comete pecado, quem faz ações negativas, não vai sofrer as consequências? Não. Vai ter sim as consequências. Porque, como a palavra diz, o que planta, colhe, né? O que você plantou, você vai colher. Se eu plantei maçã, eu vou colher maçã. Se eu plantei feijão, eu vou colher feijão. Então, o arrependimento não significa dizer que aquilo que eu cometi no passado, eu não vou colher. Vamos colher sim. Mas o arrependimento, que é exatamente essa atitude, que é a mudança de pensamento, eu passo a ter certeza que eu preciso do Senhor, que o Senhor que é justo na sua palavra, e por ser justo na sua palavra, ele pode levar aquele que não se arrepende para o inferno, como também aquele que se arrepende verdadeiramente para o céu. Quando eu tenho uma atitude de arrependimento verdadeiro, eu tenho essa mudança de pensamento. Que o meu Senhor, Ele me perdoou e que me ama e eu tenho direito à vida eterna. Um arrependimento verdadeiro também tem outra atitude de arrependimento. O ser humano tem tristeza. Um servo do Senhor, uma pessoa que se arrepende dos seus pecados, passa a ter tristeza, nojo, abuso do pecado. Do pecado. Pode ser qual for, mas passa a ter nojo.
Não vai mais pecar? Nunca mais? Também não. A gente peca, irmão, até por pensamento. Vem aquele pensamento, a gente está pecando. Significa dizer que eu não devo aceitar. E nem aceitar e querer cometer e aprofundar no pecado. Mas o que eu tenho que fazer é me arrepender, afastar, repreender em nome do Senhor Jesus toda ação diabólica que está tentando fazer que eu caia, que você venha cair. Mas que pecar, peca. É por isso que há uma necessidade nossa. Nós temos essa necessidade através do Espírito Santo. Quando você começa a dar o primeiro passo para Jesus, o Espírito Santo faz morada em você. E quando a gente tem essa necessidade, é o Espírito Santo que fala que você tem essa necessidade de dobrar os joelhos e dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu sou falha, eu preciso do teu perdão. Senhor, eu não quero pecar contra ti, eu não quero fazer tu entristecer por causa de mim. Mas quando a gente se arrepende de verdade, nós vamos fazer como o salmista Davi fez. Vamos ler aqui o Salmo 51. Salmo 51. Davi confessa seu pecado e suplica perdão. Roga a Deus que ele renove o espírito reto. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade. Purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que teus olhos é mal, para que sejais justificado, quanto falareis, e puro quanto julgareis. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no inimigo, e no oculto me fazes conhecer a sua sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir o júbilo e a alegria, para que goze os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito involuntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti converterei. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque ti não comprazes em sacrifícios, senão eu o daria. Tu não te deleitas em holocausto. Os sacrifícios para que são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás de sacrifício, de justiça, de holocausto, das ofertas queimadas. Então se oferecerás novilhos sobre o teu altar. Davi, não sei se o irmão, se você sabe, mas muitos aqui já sabem. Davi, ele pecou. Ele adulterou, ele cobiçou a mulher do próximo. Davi mandou, de certa forma, matar o marido da mulher. Então ele pecou contra o Senhor, mas ele se arrependeu. A palavra de Deus nesse Salmo 51, ele está falando, ele está confessando, ele está com nojo do pecado dele, mas também ele reconhece que o Senhor, ele perdoa.
quando há um coração quebrantado. Não é o sacrifício, mas sim o coração quebrantado. Então, quando o salmista Davi quebrantou-se diante do Senhor, a primeira coisa que ele fez, ele mudou de pensamento. Ele percebeu que era pecador. Ele percebeu que tinha falhado diante do Senhor e que tinha se afastado da presença de Deus. E quando a gente se afasta da presença de Deus, o Espírito Santo também entristece e se afasta. Davi, ele ficou com nojo. Ele precisou, quando ele mudou de pensamento, ele reconheceu que era pecador e que precisava do Senhor. Davi, ele também teve essa atitude de tristeza, de dor, de nojo pelo pecado que havia cometido. Davi é a próxima parte que eu vou falar aqui. Davi necessitou ardentemente voltar para a presença de Deus. E ele fez o que sacrifício, irmão? Um coração quebrantado. Ele se quebrantou diante do Senhor. Ele se humilhou diante do Senhor. Ele disse aqui, ele fez essa outra atitude. Ele teve a necessidade de voltar para Deus. O erro de muitos que chegam à casa de Deus e que quando comete ao pecado, quando cai em algum pecado, não volta porque não consegue ter essa atitude. Essa mudança de pensamento, essa tristeza e nojo do pecado, passa a ter nojo de si mesmo, somente, e afasta-se cada vez mais do Senhor. Por quê? Porque aprendem, porque querem ouvir a voz do inimigo. Sabe o que é que o inimigo diz? Para você não tem mais jeito. Tu já está pecando 2, 3 vezes a mesma coisa, está fazendo a mesma coisa. Já sabe como é que os irmãos, as pessoas vão ficar olhando para você na igreja? Por isso que tem muitas vidas desviadas dos caminhos do Senhor, porque não consegue ter verdadeiramente o arrependimento. Tem até o remorso. Reconhece que pecou, mas continua no ato do pecado. Quer voltar, tenta até voltar, mas acha que não tem mais jeito. Acha que acabou para si, que as pessoas vão olhar só para ele. Não importa. Se você hoje, que está aí, está vivendo uma vida de tristeza, porque caiu no pecado, volte-se para Deus. Se arrependa-se no Senhor. Tenha tristeza do pecado, sim. Mas faça como Davi falou aqui. Mas tenha um sacrifício, um coração quebrantado diante do Senhor. E não se importe quem vai olhar para você, se você vai voltar para os caminhos do Senhor. O que importa é você estar no refrigério, na presença de Deus. Eu vou falar agora de 2 discípulos, não mais de Davi. De 2 discípulos do Senhor Jesus, que se tornaram apóstolos. Judas Iscariote, Pedro. Os 2 pecaram. Em Lucas 13, que eu li, fala, que o pecado confessado, o pecado arrependido, leva para o céu. Eu falei também, não cheguei a falar, mas quando o pecado é confessado, as consequências a pessoa vai sofrer, sim, vai sentir. Mas quando o pecado é arrependido, confessado, a sua vida, o seu espírito, você tem o livro, o seu nome escrito no livro da vida, quando é arrependido. As consequências vai sofrer, e dependendo do pecado, do que foi cometido, você vai sentir as consequências de acordo com o que você plantou. Certo? Mas isso é aqui na terra.
O que sofrer as coisas aqui na terra não é nada, pior é sofrer no inferno. Então, hoje, eu e você temos que pelejar, batalhar, trabalhar todos os dias e buscar uma vida em santidade no Senhor, para que a gente possa ganhar a vida eterna. A santidade em Deus. Judas, quando traiu Jesus, que vendeu Jesus, ele não conseguiu se arrepender. O que ele teve foi remorso. Judas teve muito remorso. Ele teve tanto remorso que ele pegou a bolsa de moedas que ele estava na mão e rebolou para quem a tinha dado, que ele tinha vendido, Senhor. Ele teve muito, muito remorso. Mas Satanás colocou na cabeça dele, ó, tem mais saída para você não. Não tem mais jeito para você. Tinha, sabia, se ele tivesse arrependido, verdadeiro, tinha jeito sim. Mas ele não se arrependeu. Ele foi e fez o quê? Se matou. Se suicidou. Então, amado, infelizmente, tem muita gente que quando comete algum pecado, algum erro, cria no seu coração esse sentimento de remorso. Infelizmente, não busca ajuda, não busca vidas, homens, servos do Senhor, para orar junto com você. Até mesmo os psicólogos não buscam. E tem feito muita besteira com a sua própria vida. Então não queira ser assim como Judas. Não. Porque você é importante. O Satanás, ele diz assim, ó, você pecou. Não tem mais jeito, você não tem mais saída. Mas eu te digo uma coisa. O Espírito Santo faz diferente. Pedro, discípulo do Senhor, apóstolo, ele negou Jesus 3 vezes. Ele estava com muito medo quando negou Jesus. Ele estava com medo de ser preso, ser machucado, chicoteado, como Jesus foi. Ele estava com medo. O medo dele foi tão grande, a um ponto que, quando perguntaram, você é aquele que serve o Senhor? Aquele Messias que diz que é o Messias. Ele disse, não. Negou. Mas a diferença de Judas e Pedro foi que Judas, ouviu a voz da convenção. A gente tem que ouvir a voz da convenção. Que voz é essa? A voz do Espírito Santo. Não é a voz da acusação, não. Porque a voz da acusação diz a mesma frase, essa mesma palavrinha. Frase pequena. Você pecou. O Espírito Santo até diz isso também, sabe? Você pecou. A diferença da acusação para a conversão, a diferença da voz de Satanás para a voz do Espírito Santo, é porque Satanás é assim. Você pecou. Não tem mais jeito para você. Já faz 5 vezes, várias vezes que tu faz o mesmo pecado. Não tem solução. Todo mundo vai olhar feio para você. Mas a voz do Espírito Santo é essa voz que nós temos que ouvir. Essa voz que temos que ouvir é a voz do Espírito Santo, que ele diz assim, filha, você pecou, sim. Mas eu te digo uma coisa, você tem Cristo Jesus. Ele morreu naquela cruz, derramou a última gota, ele ressuscitou. Ele é misericordioso. Ele te perdoa. Ele te perdoa verdadeiramente. Volta para Jesus, volta para mim. O quanto antes. Eu te amo. É essa voz que você tem que ouvir. Tá bom? A outra atitude que temos. Vou apressar um pouquinho, viu? Outra atitude que temos, sim, que temos que ter verdadeiramente quando se arrependemos. Na verdade,
as consequências, desculpa a atitude, já falei, né? Que é orar, buscar, ouvir a voz da convenção, a voz do fim do túnel, a luz do fim do túnel. Mas saiba, irmão, que as consequências de arrependimento a gente tem. Mas essas consequências têm a ver, tem escrito em 1 João, capítulo 7. 1 João, capítulo 1, foi mal, viu? 1 João, capítulo 1, versículo 7. As consequências de arrependimento é maravilhosa. As consequências de arrependimento é maravilhosa. Como eu falei aqui, você vai sofrer um pouquinho das consequências, mas vai ser frutos que vocês vão colher também. É os frutos que a gente colhe quando a gente peca, mas quando tem arrependimento verdadeiro, a gente também acolhe os frutos do Espírito Santo. E no versículo 7 diz assim: mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu, purifica-nos de todo o pecado. Isso é as consequências, é uma das consequências. Quando a gente se arrepende, volta para os caminhos do Senhor, a comunhão a gente passa a ter, essa comunhão com os irmãos novamente, com os outros, porque você passa a ser lavada e purificada de todo o pecado. Versículo 8, de outra consequência: se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos nós mesmos, a verdade não temos esta em nós. Foi o que falei agora. A gente precisa sim confessar, né? No versículo 9. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. Quando a gente confessa o pecado, verdadeiramente arrependido, o Senhor, Ele é justo e fiel em sua palavra. O nosso nome volta, é escrito no livro da vida. E se morrermos arrependidos, morrermos com Cristo, temos lucro, temos a vida eterna. Então, irmão, essas consequências é uma disposição de mudar, é andar em comunhão, é esforçar para vencer as ofertas do pecado. Não, eu vou dizer a você que a oferta do pecado, quem mais sofre nem quem está no mundo afora, não, no pecado não. Quem mais é bandejas. Aparece bandejas para todos nós. Todos nós aparecem bandejas oferecendo para que você caia no pecado novamente. E se afasta do Senhor, se afasta do Senhor. Se afasta de Deus, se afasta dos irmãos, se afasta dessa comunhão do Senhor. Então a gente precisa se ofertar ao Senhor, ser liberta de todo o pecado, né? Que é quando a gente confessa ao Senhor, no versículo 8 e 9, quando a gente confessa ao Senhor os nossos pecados, Ele nos perdoa, Ele nos purifica, Ele nos liberta da escravidão do pecado. Eu estou terminando, viu, amados? Vamos ler agora em Romanos, falar um pouco das consequências de arrependimento. Não é as consequências do pecado. As consequências de pecado é aquilo que você vai colher do que você plantou no passado. Mas a gente também tem as consequências de arrependimento. A gente vai colher aquilo que é maravilhoso quando há um arrependimento verdadeiro. Temos as consequências de arrependimento verdadeiro. Está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para o que está em Cristo Jesus. Olha aí. Você não vai ser mais condenada pelaquilo que você cometeu. O Senhor
Essa é a consequência do arrependimento verdadeiro. Você não vai mais ser condenado pelo aquilo que você cometeu no passado. Eis que tudo novo, eis que tudo se fez novo. As coisas velhas passaram. Então, o que você cometeu no passado, você vai colher vida eterna. Vai colher o que o versículo fala, né? Porque a lei do Espírito Santo, o Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Você vai se livrar do pecado, vai se livrar da morte eterna. A liberdade da culpa. Vamos ler lá no versículo 17, no mesmo em Romanos. Qual é a consequência de arrependimento? Não é de pecado, viu, amado? De arrependimento. Vamos para o 14 primeiro. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha, outra consequência de arrependimento. Você passa a ser chamada filha de Deus. A palavra de Deus está falando, não sou eu, é Deus. Você passa a ser chamada filha de Deus. Versículo 15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez em tardes, com temor. Mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual chamamos Abba, Pai. Então você não é mais escrava do pecado. Você não é mais escrava do pecado. Algumas pessoas pregaram aqui, já ouvi assim, vamos ser escrava do Senhor. Coisa boa ser escrava de Deus, irmão. É bom você ser escrava de Deus, ser dependente de Deus. Você passa a ser dependente de Deus por adoção. Você passa a ser chamada filha de Deus, co-herdeira de Cristo. Isso é uma consequência de arrependimento verdadeiro. No versículo 17, que eu acabei de falar, se filhos e sim filhos, também herdeiros e herdeiros de Deus e co-herdeiro de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejam glorificados. Com o Senhor você passa a ser herdeira, co-herdeiro do Senhor Jesus. Isso é tremendo, irmão. Se arrepender todos os dias, andar em santidade, buscar o refrigério do Espírito Santo, é maravilhoso ser chamada filha de Deus. Sabe como é que Satanás se chama? Sabe como é que Satanás chama? Cavala, burra, abestada, todo nome que não presta. Mas o Senhor chama de filha. Você é filha. Você é mais, muito mais que vencedor. No versículo 18, é maravilhoso esse versículo aqui, que eu ia até ler depois. Pois tenho para mim que as aflições desse mundo, desse tempo presente, não se podem comparar com a glória que nos há de ser revelada. Está entendendo? As aflições, as tribulações, as fomes, as dificuldades. Tem lugares por aí que os servos do Senhor que estão pregando a palavra de Deus têm que pregar escondido. E quando é descoberto, são mortos, porque não negam a Jesus. Nós estamos no Brasil, num país maravilhoso, que temos o privilégio de adorar o Senhor aonde quer que seja. Nós temos o privilégio de usar a tecnologia e pregar a palavra de Deus. Você pode ser um instrumento, como eu já preguei uma vez aqui, dentro e fora do templo. Então, por quê? Porque essa alegria é tão grande que a gente não quer só para nós. Essa alegria do Espírito Santo, esse refrigério do Espírito Santo, a gente quer transmitir para todos, para todas as vidas. No versículo 37, em Romanos, fala assim, ó, que eu acabei de falar, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou, por aquele que nos amou. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou.
O amor de Jesus é incomparável. O amor de Jesus, ele é penetrante, ele entra, transborda no nosso ser. E somos sim mais que vencedores. Independente das aflições, você é mais que vencedor. Isso é quando a gente tem um coração quebrantado. Como o salmista falou. Um coração quebrantado, ardente por Senhor. Um coração arrependido. Esse coração arrependido que quer buscar a santidade no Senhor, que quer andar segundo a palavra de Deus, que não é fácil, não é, mas é possível. Leva-nos a pregar como os apóstolos pregaram. Os apóstolos de Jesus viviam em um local que eu sei que tem muitos ainda servos do Senhor que estão aí afora, que estão pregando do mesmo jeito. Pregava sobre o arrependimento. E era para todos, reis, filisteus, galileus, todos. Eles pregavam sobre o arrependimento. Mesmo que essa pregação fosse retiradas a sua vida, eles não calavam a boca. Eles não ficavam calados. E nós, eu, você, todos nós, temos sim que abrir a boca e pregar a palavra de Deus, pregar sobre arrependimento, temos que pregar sim sobre a vinda de Jesus, temos que pregar para todos a palavra de Deus. Seja quem for, não podemos mais ficar calados. Não há mais tempo, nem hora, nem momento de ficarmos brincando e nem cantando uma música que tem na harpa cristã. Trabalhai e cantai na seara e na vinha do Senhor, deitada numa rede ou numa cama, sem fazer nada. Dobre o joelho, ore pelas vidas que estão morrendo nos hospitais, pelas vidas que estão lá no presídio, estão morrendo sem Cristo. Ore sim por eles. Se ajoelhe, pregue, use a tecnologia e pregue a palavra de Deus. Se possível, saia da sua casa com a máscara, com álcool gel e pregue a palavra de Deus. Essa palavra que eu estou pregando aqui começou para mim, irmão. Jesus, ele falou para o meu coração. Eu ia trazer outra coisa. Eu estava disposta em trazer outro assunto. Vou falar sobre isso. O Espírito Santo tem promessa na sua vida, querido? Uma coisa bem básica. Mas o Senhor não deixou. Eu dobrei meu joelho, Senhor, eu quero que tu fale o que tu queres que eu fale. E o Senhor me incomodou. Você vai falar sobre o arrependimento. Senhor, essa palavra mesmo, essa palavra. E eu batalhei. Mas você vai falar sobre isso. E essa palavra de arrependimento tem que ser atual também. Bem atual. Assim como foi pregado e está sendo pregado, a última pregação agora, domingo, vai ser sobre o Apocalipse da vida de Jesus e os sinais dos finais dos tempos. Tudo isso engloba, tudo isso tem um ponto X que o Senhor quer de nós para conseguir vencer essa grande tribulação. Arrependimento, entrega total, quebrantamento no Senhor Jesus. Vamos ler aqui, eu estou só lendo, né, irmão? Em Atos, capítulo 3, estou terminando, viu? Atos, capítulo 3, versículo 2.
E era carregado. Versículo 14, perdão. Atos 3, versículo 14. Mas vós rasgastes, negastes. Né? É o 19, que eu errei o número aqui. Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagados os vossos pecados, de sorte que venha os tempos de refrigério da presença do Senhor. É o tema dessa mensagem. Arrepender, se converter, para que o Senhor apague os pecados e que você possa viver o refrigério da presença do Espírito Santo, da presença do Senhor Jesus, nesses tempos tão difíceis. Vamos ler em Mateus, capítulo 3, versículo 2. Mateus 3, versículo 2. A palavra de Deus toda fala sobre arrependimento também. E dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Foi pregada essa mensagem. Era o João Batista que pregava para todos que estavam sendo batizados. Ele dizia assim: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus já veio. Jesus já pregou a palavra dele. Jesus fez o sacrifício de amor por todos nós. O que nós precisamos ter é arrependimento verdadeiro, se converter dos maus caminhos e andar nos caminhos do Senhor. No mesmo capítulo 3, lá no versículo 7, você pode ler em casa, o século de outro, é exatamente o que eu estava falando sobre João Batista. E ele fala para eles, né? Se arrependei, para ter fruto de arrependimento. É o que eu falei aqui sobre as consequências, que na verdade é os frutos de arrependimento. É isso. Vamos ler lá em Lucas. Estou concluindo, irmã. Em Lucas 24, versículo 47. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão dos pecados, e todas as nações, começando por Jerusalém. Essa palavra de arrependimento é para toda a nação brasileira, todo o mundo. Essa escolha é nossa. Eu escolho amar o pecado ou escolho amar a Deus. Ninguém pode ficar em cima do muro. Não dá para ficar em cima do muro. Ou escolho amar o Senhor e servir ao Senhor verdadeiramente, com arrependimento quebrantado, com o coração quebrantado, mudando seus caminhos, deixando o Senhor cuidar de você. Ou eu amo o pecado. Porque tem muita gente que ama o pecado e já se tornou um pecado de estimação. Isso não faz mal não. Isso não tem problema não. Não tem problema nenhum. Tem. Porque na palavra de Deus não existe, fazendo de mim agora, como tem uma música infantil que diz assim: pecado, pecadinho, pecadão. Isso não. Não existe pecadinho, nem pecadão, nem pecadão. Tudo é pecado, e todo pecado que não tiver arrependimento leva ao inferno. Mas arrependimento verdadeiro é viver fazendo a vontade de Deus.
Quando eu tenho arrependimento verdadeiro, eu consigo ver a luz no fim do túnel, Jesus Cristo. Quando temos arrependimento verdadeiro, conseguimos recomeçar a vida com o Senhor. Quando temos o arrependimento verdadeiro, temos a certeza do perdão de Deus, temos a possibilidade, a facilidade no Senhor, a restauração, e ser cheia do Espírito Santo, e a certeza que os nossos pecados são apagados, e a cura da alma, o refrigério do Espírito Santo, a vida eterna e a cura da terra. O último versículo que eu vou ler para você, por que eu falei a cura da terra? Está exatamente em 2 Crônicas, o último versículo. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. A cura da terra, da humanidade. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se desviar dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. É assim que o Senhor pode curar os nossos corações, essa terra. É isso. É quando houver isso, irmão. Verdadeiramente. Humilhação, oração, buscar a face verdadeiramente do Senhor, se desviar dos maus caminhos. O Senhor, Ele ouve lá do céu. Amém. Obrigada pela oportunidade. Vamos levantar. Apresentar